O Salão Internacional de Proteína Animal vai até amanhã. São esperados 25 mil visitantes, mais de 2.500 produtores. E agora a gente tem uma boa notícia. Estou ao lado do Luiz Rua, que é diretor de mercados da BPA. Luiz, obrigada pela participação. Tem recorde, né, de exportação de carne suína, é isso? Renata, aqui no meio do CIAVES, nós temos, né, a ótima notícia de pela primeira vez na história, nós passamos a barreira das 130 mil toneladas exportadas de carne suína. Foram exatamente 138,3 mil toneladas de carne suína. Pela primeira vez ultrapassamos também a barreira dos 300 milhões de dólares em receitas cambiais trazidas para o nosso país a partir das exportações de carne suína. Então, uma notícia que anima ainda mais essa feira, que já começou ontem bastante, com muito movimento, como a gente pode ver. Isso significa o quê? Que o mercado está no caminho certo, né? O mercado está no caminho certo. A gente vê uma suinocultura no segundo semestre agora com boas perspectivas. A gente vê a recuperação dos indicadores da cadeia produtiva na China, que é um dos grandes drivers quando a gente fala de carne suína. Metade da produção mundial acontece lá na China, mas de maneira geral a demanda internacional bastante forte, o Brasil diversificando mercados. Por isso, esse mês, por exemplo, pela primeira vez na história, a Filipinas foi o destino para o qual nós mais enviamos carne suína. Foram 27 mil toneladas exportadas só para Filipinas. E lembrando que as Filipinas, nesses últimos meses, nos deu pré-list. Então, um trabalho feito em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores, capitaneado naturalmente pelo Ministério da Agricultura, ministro Carlos Favaro, secretário Perosa, secretário Goulart, enfim, todas as equipes técnicas e de negociação do Ministério que fizeram com que a gente tivesse aí esse pré-listing para Filipinas e o resultado concreto já aí. Japão também se consolidando como um grande destino para as nossas exportações, o México, que foi recentemente aberto também com volumes muito importantes, República Dominicana, enfim, uma série de mercados que o Brasil tem ganhado cada vez mais participação pela qualidade, pela sanidade do nosso produto. Tem um pouco também do trabalho da BPA. A gente conversou recentemente, você viaja bastante para fazer esse intercâmbio, essa troca de informações e para vender nosso produto também, né? Isso é verdade. No ano passado eu fui em 27 países e nesse ano, só nos primeiros 7 meses do ano, eu já fui em 18 países. Isso falando só de mim, mas o presidente Santin também faz uma série de viagens, a nossa equipe também está o tempo todo buscando novos mercados ou ampliar, eventualmente, aqueles que a gente já tem participação. Eu costumo dizer que você não abre o mercado ou você faz negociação pela escrivaninha ou então olhando para a tela de um computador, você faz estando em loco. E por isso que a gente sai para o mundo buscando cada vez mais chegar a acordos, mostrando um pouco dos atributos das nossas proteínas, seja carne suína, seja carne de aves, os ovos, o nosso próprio material genético. E o ministro Carlos Favaro esteve aqui ontem, eu achei muito interessante a fala dele, que ele falou da importância da iniciativa privada com o MAPA. Essa parceria é super importante para a abertura de novos mercados e também para a responsabilidade de cada um no setor, né? Sem dúvida, eu acho que até o exemplo do que aconteceu no caso da doença de Newcastle, caso isolado e que já foi concluído, já não temos mais nada referente a esse caso aqui no Brasil. Caso isolado no município de Antagorda há praticamente um mês atrás e que já tivemos uma solução. Então, uma solução que envolveu a parte técnica do Ministério da Agricultura, das secretarias, da Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul, nesse caso, também todo o trabalho das empresas, dos integrados, da própria BPA, tudo isso, esse trabalho em conjunto mostra que o Brasil sabe lidar com essas adversidades e isso nos torna ainda mais forte. Hoje mesmo eu estava apresentando ou moderando um painel aqui no CIAVES e o próprio presidente da Associação Americana de Aves estava, de alguma forma, muito surpreso com a rapidez com que o Brasil lidou com isso e perante ao mundo, inclusive dizendo que o Brasil lidou de maneira até melhor do que boa parte dos países do mundo em relação a isso. Então, essa transparência, essa clareza, essa rapidez no envio de informações para as nossas embaixadas, para que elas possam enviar para as autoridades sanitárias, todo o trabalho de contenção que foi feito do foco pelas equipes técnicas, tudo isso faz com que a gente saia mais fortalecido desse caso único que nós tivemos lá no Rio Grande do Sul. E vocês já tiveram a resposta rápida da nossa resposta rápida, né? A diferença que faz para o mercado, porque parece não, é uma transparência, né? Isso o Brasil segue estritamente aquilo que preconiza a Organização Mundial de Saúde Animal, atuou exatamente conforme os procedimentos que já haviam sido estabelecidos, ou seja, todo o trabalho prévio que foi feito pelo Ministério da Agricultura, pela Secretaria de Agricultura também do Rio Grande do Sul,
pela nossa BPA, que também já tem grupos especiais de prevenção de enfermidades. Tudo isso faz que quando aconteça um caso desse, a gente torce e trabalha, e quero aqui aproveitar a audiência qualificada para pedir para que a gente reforce ainda mais os controles de biosseguridade. Isso é muito importante para a gente manter o Brasil no fluxo, no caminho, no trilho que a gente está seguindo em relação às nossas exportações. Mas todo o trabalho prévio a gente viu agora que surtiu efeito, resultado, e a gente pôde voltar basicamente para todos os mercados em menos de um mês, o que é um recorde. Você tem retorno? Tem várias delegações, são mais de 50 delegações internacionais visitando o SEAVES. Você tem algum retorno deles? O que eles estão achando? Nós dizíamos no começo que prevíamos mais de 50, mas eu já posso te assegurar hoje que nós estamos mais próximos de 100, talvez não sei se chegamos a 100 delegações estrangeiras, mas seguramente é muito mais do que 50 países nos visitando. Eu vejo aqui a América Latina em peso aqui no nosso SEAVES, mas também toda uma série de delegações da Ásia visitando, da China, enfim. De fato, o SEAVES se convertendo no ponto de encontro da cadeia de proteína animal no mundo. E o Brasil virando uma referência. E o Brasil, como importante ator que é na cadeia de proteína animal, não poderia ser diferente que fosse aqui no Brasil esse encontro, que fosse aqui esse ponto, né, de convergência de tudo que se reflete em relação à cadeia de proteína animal, porque aqui no nosso SEAVES, você viu, andou por aqui, sabe que temos desde as empresas de maquinários, empresas de insumos farmacêuticos, as produtoras e exportadoras de genética, ovos, carne de aves, carne suína, ou seja, todos os elos da cadeia produtiva aqui reunidos, e eu acho que com um sucesso bastante grande. O primeiro dia superou as nossas expectativas, inclusive. Nós tivemos aí, eu saí daqui, era algo depois das 7 horas da noite, e havia muita gente ainda pelos corredores, mostrando que há muito interesse em tudo que se vem fazendo aqui no nosso país. Ok, ótima participação, Luiz, obrigada mais uma vez, obrigada pela emergência aqui de atender a gente, e até a próxima, e boa feira para você, que ainda tem mais um dia, né? Mais um dia e meio. Estamos sempre à disposição. Muito tá obrigado. bom, obrigada.